E aí, seus do pântano, beleza? Aqui é o professor Euler Matemática. Caramba, velho, a gente vai começar um conteúdo hoje que é o de polígonos, que é sensacional. Você não pode perder. Então assiste esse vídeo até o final. Lá na descrição tem toda a continuação do estudo de polígonos. Não termina só nessa aula não, tem muita coisa para ver e eu separei tudo bem organizado, bem devagar para você entender tudo. Então por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto para o YouTube reconhecer que você gostou da nossa aula e recomendar para todo mundo, beleza? Então deixa aquele like, não se esquece. E coloca o comentário aí que eu vou responder geral. Vou ficar aguardando o seu like, mas enquanto isso, vamos para a nossa aula. Vamos destruir polígonos, que é muito fácil e você vai se dar muito bem. Vamos lá então? Definição de polígono. Qual que é a definição de polígono, gente? É uma linha poligonal formada por uma sequência de segmentos de reta para tudo. Isso aqui é importantíssimo. Para que seja um polígono, ele tem que ser uma figura formada por segmentos de reta. Não é por curva, não é por pontos, não é por nada. É por segmentos de reta. Tá? E esses segmentos de reta, eles têm que estar dispostos, ou seja, colocados de tal forma que eles fechem a figura. A gente não quer trabalhar com nenhuma figura aqui que seja aberta, tá? E ainda mais, eu quero que essa figura ela seja uma figura simples. Como assim uma figura simples? São figuras que os segmentos eles não vão se cruzar um com o outro. Tá bom? Eu vou te mostrar isso através das figuras e você vai entender bem. Vamos lá? Galera, olha para essas três figuras que eu estou colocando no slide. Tá? Vou começar dessa primeira aqui. Ó. Vamos lá? Gente, essa figura, sim, ela é formada por um segmento de reta. Olha o segmento de reta que eu estou pintando com marca-texto aqui agora. Ó. Tá vendo? É um segmento de reta. Outro segmento de reta, mais um segmento de reta ainda. E aí o que acontece? Quando eu posicionei esses segmentos de reta, formou uma figura fechada. Olha só, se eu sou uma formiga e eu estou aqui nessa figura, e eu tento sair para cá, não tem como, tento sair para cá, não tem como, tento sair para cá, não tem como, porque a nossa figura está fechada. É ou não é? Olha lá, formada por segmentos de reta, certo? Ela tem que ser uma figura fechada, ótimo, e ela tem que ser simples. Como assim simples? Não pode cruzar esses segmentos, tá? Professor, mas peraí, esse segmento aqui, ó, ele não está cruzando com esse outro segmento de cá? Quando eu falo para vocês sobre cruzamentos de segmento, eu estou dizendo assim, ó, isso aqui é um cruzamento de segmento, olha só. Isso aqui não pode acontecer, tá? Agora, só veio aqui, ó, para cima, depois para o lado, não, isso aqui tem importância não, tá tranquilo, beleza? Então eu quero te anunciar essas três figuras que você está vendo, elas são formadas por segmento de reta, elas são fechadas e elas são simples, portanto elas são chamadas de polígonos. Polígonos, o que significa poli? Poli são vários. E o que significa gono? Significa ângulos. Significa que são figuras que têm vários ângulos. E é verdade. Vamos para essa daqui? Eu tenho um ângulo aqui, eu tenho outro ângulo de cá, eu tenho mais um ângulo aqui assim, não é? Eu tenho aqui ó, vários ângulos. E assim por diante, beleza? Então acho que já ficou bem claro essa primeira parte, essa introdução. Então não vacila, deixa o seu like aí na nossa aula. Bora para frente? Partiu! Partiu a aprovação, galera. Vamos entender isso aqui tudo 100%. Uma coisa que a galera também, os meus alunos, às vezes eles trazem essas dúvidas e a gente acaba que incrementa nas nossas aulas, é isso aqui, ó, região poligonal. Algumas questões, alguns exercícios trazem esse nome. E alguém me perguntou, polígono e região poligonal é a mesma coisa? E eu te digo, não é a mesma coisa. Professor, então, pelo amor de Deus, qual que é a diferença dessas duas coisas? Tá aqui, ó. Não confunda polígono com região poligonal. São duas coisas totalmente diferentes, beleza? Polígono, região poligonal são totalmente diferentes. Professor, qual que é a diferença? É porque a região poligonal ela é a reunião. É você juntar o polígono
esse polígono, gente, ele é só o contorno. Ele é só o contorno da figura, tá? Com o seu interior. Então, quando você junta o contorno com o interior, você acabou de formar aquilo que nós chamamos de região poligonal. Bora ver o exemplo? Olha, isso que você está vendo aí agora é o polígono. É uma junção, é uma reunião de segmentos de retas que eles fecham uma figura, tá? E é simples. Muito bem, isso aí é um polígono. Agora, uma região poligonal é quando você pega esse mesmo contorno e ainda pinta pelo lado de dentro. Isso aí vira uma região poligonal, tá? Então, de novo, polígono, só o contorno. O polígono é só isso que eu estou passando no marca-texto. Olha, polígono é só o contorno. Agora, região poligonal é quando você pega esse mesmo contorno, e aí você pinta pelo lado de dentro tudo, aí virou região poligonal, tá bom? Aí aqui você consegue calcular a área, aqui você consegue fazer um monte de outras coisas, tranquilo? Beleza, tirou essa dúvida? A gente pode ir para o ponto número 3. O que então não é polígono? O que não é polígono? Para um entendimento extraordinário, sensacional, você precisa entender também o que não é o polígono. E eu vou te dizer isso agora. São figuras abertas ou então aquelas figuras que apresentam curvas. Isso aí não é polígono, tá? Nem as figuras abertas e nem as figuras que apresentam curvas. Bora ver alguns exemplos? Então vamos lá. Olha só, essa primeira figura, ela é aberta. Se eu sou uma formiga, eu consigo escapar dessa figura por aqui. Consigo ou não consigo? É aberta, tá? Então, se ela é aberta, o que a gente pode dizer se ela é aberta? Gente, a gente pode afirmar com toda a certeza do mundo que isso aqui não é um polígono. Professor, mas essa aqui é fechada, hein? E aí? Pois é, cara, ela é fechada, mas ela tem curva. Olha aqui para você ver, ó. Ela tem curva. Se ela tem curva, não é polígono. Lembra, não pode ser aberto e não pode ter curva. Não pode ter nenhum desses dois. Professor, então quer dizer que a tão famosa circunferência, ela não é um polígono? Não é um polígono. Por que ela não é um polígono? Porque ela apresenta curva. Então, nenhuma dessas figuras que a gente apresentou aí agora são polígonos. Entendeu, não entendeu? Eu sei que você entendeu o que não é um polígono. Então vai lá e deixa o seu like. Cara, coloca esse like aí, que essa mereceu o like, hein, velho? Que aula, mano! Ponto número 4. Vamos entender todos os elementos que a gente tem do polígono? Eu coloquei um exemplo ali de um polígono que tem 5 lados e eu quero te apresentar todos os seus elementos. Primeiro elemento de todos é o lado. Eu vou colocar aqui no marca-texto. No nosso marca-texto, olha só. Aqui você tem um lado, tá? Aqui você tem outro. Beleza. E aí, a gente vai dar nome para esses lados. Ó, esse lado que eu estou passando aqui agora, ele se chama o lado AB. Ele é um segmento de reta, e eu até escrevi ele aqui para você. Ó. A gente escreve AB, que são os limites desse segmento, né? São os extremos. Ó, e eu coloco uma barra lá em cima para dizer que ele é um lado, para dizer que ele é um segmento de reta, tá bom? Nós temos ainda o BC, que é esse segundo aqui, ó, que eu estou fazendo agora. Olha lá o nosso BC, mais uma vez escrito com a barra lá em cima, para dizer que é um segmento de reta. CD é um outro lado, DE é um outro lado e o AE é o outro lado, tá? EA, AE é a mesma coisa, tá? Se está indo ou se está voltando, é o mesmo segmento de reta. Porém, a gente costuma escrever em ordem alfabética, então por isso que eu escrevi AE, tá bom? Mas se tivesse escrito EA, também não tinha importância nenhuma, era o mesmo segmento. Tranquilo? Então tudo isso aí é lado ou aresta, como queira. Agora, vértice. Quem são os vértices? Aí eu vou até mudar a cor aqui do meu marca-texto, porque esse vértice, eles são os pontos. Eles são os pontos. Eu vou fazer aqui de verde, ó. O ponto E, o ponto D, o ponto C, o ponto B, o ponto A. Esses são os vértices do meu polígono.
Esses são os pontos que determinam o meu polígono. Tranquilo? Então pronto, ó, já sabemos o que são os lados, já sabemos quem são os vértices, A, B, C, D, E, para essa figura. Vamos continuar. Nós temos um camarada que se chama ângulo interno. Esse ângulo, como o próprio nome está dizendo, ele está do lado de dentro da nossa figura. Tá? Então você vai ter um ângulo A e olha só, olha como que eu vou escrever esse ângulo. Eu vou começar pelo B, só por causa da minha notação. Olha, nós temos o ângulo B, não temos? Olha só, ele vem dessa semirreta com essa semirreta. É assim que nós formamos esse ângulo. Tá bom? É a região convexa delimitada por essas duas semirretas aqui. Ó. Isso é o nosso ângulo B. Então tá, olha como que eu vou escrever. Ele faz a semirreta AB. Tá aqui a nossa semirreta AB. Nós temos a nossa semirreta BC. Tá? Então tá aqui a nossa semirreta BC. Beleza? Você não precisa pôr o B duas vezes, não. E exatamente por isso a gente está dizendo, ó, esse cara que está no meio, que foi aonde as duas semirretas se tocaram, é aí que está nosso ângulo. Por isso, nós colocamos esse acento circunflexo, dizendo, esse é o nosso ângulo B. Tranquilo? Então, mais um, só para você entender. Ó. Aqui nós temos DE e aqui nós temos EA. Então, formou o ângulo E. Olha ele aqui, ó. DE e depois o EA. Aqui nesse ponto E, que é a nossa intersecção, nós temos o nosso ângulo, então, formando o ângulo DEA. Belezinha? Então, é assim que a gente vai escrever esses ângulos. Então, se liga, esse é o nosso ângulo interno. Professor, nós temos o ângulo externo também? Temos. Eu até coloquei esse ângulo externo aqui para você ver. Ó. É aquele determinado por um lado e pela reta suporte do anterior. Então, olha só. Considere esse lado. Tá. Agora, eu quero que você pegue a reta suporte do lado anterior. O lado anterior era esse, ó. Aí eu quero que você continue ela para cá, ó. Já que a gente está falando de externo, tem que ir para fora, né? Cabeção. E aí você formou o seu ângulo. Então, esse ângulo aqui é formado de ângulo, chamado de ângulo externo. Beleza? E olha só para você ver. Nós temos os vértices A, B, F. O ângulo está lá no nosso vértice B. Então, pronto, foi isso que eu escrevi. ABF e o ângulo está no nosso vértice B. Pronto. Então, assim, a gente conheceu os elementos principais do polígono. Mas você acha que acabou? Acabou não. Ainda tem mais um último. E ele é um dos principais. Porque no estudo de polígono, o que nós vamos principalmente estudar é quantas diagonais determinado polígono tem. Então, veja só, gente, o que é uma diagonal de um polígono? É todo segmento de reta que une dois vértices consecutivos. Aliás, não consecutivos, não adjacentes. Então, se liga nessa palavra. Ó. São segmentos que unem dois vértices que não são adjacentes, que não são vizinhos um do outro. Então, presta atenção que eu vou mostrar para você lá no slide. Ó. Lá na figura. Olha na figura, acompanha comigo. Gente, de A para B, de A para B, isso aqui não é diagonal. Por quê? Porque eles são consecutivos, eles são adjacentes. O que é adjacente? São vizinhos. Esse vértice B, ele é um ponto que é vizinho do ponto A. Tá? Agora, esse ponto C, ele já não é vizinho de A. Ele não está mais do lado aqui do A. Então, quer dizer que esse aqui é não adjacente. Esse cara aqui é uma diagonal. Tá? Assim como D também. A e D são adjacentes? Claro que não. Os pontos que estão do lado do A é o ponto B e o ponto E. O D, ele não é ponto adjacente, não. Ah, então é exatamente isso que eu queria. Eu queria pontos que não são adjacentes. Olha aqui para você ver, ó. Tranquilo? Então, pronto, isso aí são diagonais. Professor, me mostra uma outra diagonal, só para eu poder entender melhor. Mostro sim. Olha lá, ó, como eu marca-texto. Eu vou colocar assim, ó. Me mostra quem são as diagonais que partem do vértice C. Nós temos aqui, ó, o C indo para o A, isso é uma diagonal. Do C para o B não é uma diagonal, é lado, porque o B e o C
eles são adjacentes, tá? Do C para o D também não é, porque C e D são adjacentes, eles são vizinhos, tá? Agora C para o E, aí sim é uma diagonal. Aqui está uma outra diagonal que a gente queria. Então pronto. É isso que é uma diagonal, beleza? Então pronto, nós falamos então sobre tudo que a gente precisava sobre a definição de polígono. E na próxima aula você vai assistir quais são os tipos de polígono. Aula super importante para a gente continuar. Eu vou colocar o link de todos os vídeos na descrição, beleza? Então você pode acompanhar todas as aulas de polígono lá. Então vai lá, deixa o seu like. Deixa o seu like para o YouTube reconhecer que você gostou desse conteúdo e recomendar para muitos outros e assim o nosso canal crescer bastante, beleza? Comenta aí embaixo, vou responder geral. Bons estudos e até mais. Partiu a aprovação, galera!